O Salmo 32 é um dos mais belos e profundos salmos de Davi, celebrando a bem-aventurança do perdão e da reconciliação com Deus. Neste salmo, Davi reflete sobre o peso do pecado, a alegria do perdão e a importância de viver em integridade diante de Deus. Ele é classificado como um maskil, o que significa um poema de instrução ou sabedoria. Vamos explorar os principais pontos deste salmo. Versículos 1-2, a bem-aventurança do perdão. Davi começa o salmo com uma declaração poderosa. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. Versículo 1. Aqui, ele exalta a felicidade daqueles que têm seus pecados perdoados. O termo bem-aventurado é usado para expressar alegria e felicidade completas, mas é uma alegria que vem da reconciliação com Deus. Ele prossegue. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Versículo 2. Davi destaca que essa felicidade vem quando Deus não imputa o pecado, ou seja, quando ele não atribui a culpa ao pecador arrependido. Isso é possível graças ao perdão divino. A pessoa perdoada é aquela que não vive em falsidade ou auto-engano, mas que confessa seu pecado e recebe o alívio da culpa. Aplicação. Esses versículos nos ensinam que o verdadeiro gozo espiritual vem do perdão. A confissão e o arrependimento sinceros são fundamentais para a felicidade genuína. Versículos 3-4. O peso do pecado não confessado. Nos versículos seguintes, Davi compartilha sua experiência pessoal de como o pecado não confessado o afetou. Enquanto calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Versículo 3. Ele descreve o sofrimento interno que enfrentou enquanto escondeu seu pecado. O silêncio de Davi acerca de seus erros o consumiu, afetando até mesmo sua saúde física. A angústia emocional e espiritual era tanta que se refletia em dor física. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Versículo 4. Davi descreve a opressão que sentia como se a mão de Deus estivesse pesando sobre ele. A expressão sequidão de estio refere-se à aridez espiritual, um estado de desespero em que a alma sente-se vazia e sem vida. Aplicação. O pecado não confessado traz sofrimento, tanto espiritual quanto físico. Quando tentamos esconder nossas falhas, nos afastamos de Deus e experimentamos uma profunda angústia interior. Versículo 5. A confissão e o perdão. Davi então revela o ponto de virada em sua vida espiritual. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Versículo 5. Aqui, Davi reconhece que a confissão traz alívio e restauração. Ao confessar seus pecados a Deus, ele experimentou o perdão. Essa confissão foi completa e sincera, sem tentativas de encobrir suas transgressões. A partir desse momento, ele foi libertado do peso da culpa. Aplicação. A confissão genuína é o caminho para a reconciliação com Deus. Quando nos arrependemos sinceramente, Deus é fiel para nos perdoar. Versículos 6-7. A oração e a proteção divina. Davi, agora perdoado, encoraja outros a buscarem a Deus enquanto ele está perto. Pelo que todo aquele que é santo orará-te a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Versículo 6. Ele destaca a importância de buscar a Deus enquanto há oportunidade. As muitas águas podem ser vistas como símbolo de dificuldades e tribulações, mas aqueles que estão em comunhão com Deus não serão submersos por elas. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Versículo 7. Davi celebra a proteção que Deus oferece. Ele descreve Deus como seu esconderijo, um refúgio seguro onde encontra livramento e alegria, mesmo nas adversidades. Aplicação. A oração e a busca por Deus devem ser constantes. Ele é nosso refúgio, e aqueles que confiam nele são guardados e protegidos em todas as circunstâncias. Versículos 8-9. A instrução de Deus. Aqui, o próprio Deus parece falar, oferecendo orientação e instrução. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Versículo 8.
Deus promete guiar aqueles que se submetem à sua vontade. Ele é um pai amoroso que deseja ensinar e dirigir seus filhos no caminho certo. O guiar com os meus olhos sugere uma orientação cuidadosa e pessoal. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não cheguem a ti. Versículo 9. Deus adverte contra a teimosia e a resistência à sua vontade. Ele compara aqueles que não buscam sua orientação a animais teimosos que precisam ser forçados a obedecer. Aplicação: devemos ser receptivos à orientação de Deus, permitindo que Ele nos guie. Resistir à sua vontade só nos leva a caminhos de dor e dificuldade. Versículos 10 de novembro. A alegria dos justos. O salmo conclui com uma exortação à confiança em Deus. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Versículo 10. Davi afirma que os ímpios, aqueles que resistem a Deus, enfrentarão muitas dores e dificuldades, enquanto aqueles que confiam no Senhor serão cercados por sua misericórdia. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Versículo 11. Ele termina com uma chamada à alegria. Aqueles que confiam e vivem em retidão diante de Deus têm motivos para se alegrar e celebrar, pois experimentam sua misericórdia e proteção. Aplicação: a confiança em Deus traz alegria e segurança. O justo pode viver em paz e celebrar a fidelidade de Deus em todas as circunstâncias. Conclusão: o Salmo 32 nos ensina lições preciosas sobre o perdão e a reconciliação com Deus. Davi nos lembra que o pecado não confessado traz dor e angústia, mas que o perdão divino está disponível para todos que sinceramente se arrependem. O Salmo celebra a bem-aventurança de viver em comunhão com Deus, sob a orientação de sua mão amorosa e protetora. Lições principais. A felicidade do perdão, a verdadeira alegria vem do perdão de Deus e da vida sem culpa. A dor do pecado não confessado. O pecado traz angústia e peso, mas a confissão traz alívio. A importância da confissão: quando confessamos nossos pecados, experimentamos a misericórdia de Deus. A confiança na proteção divina: Deus é nosso refúgio em tempos de aflição. A instrução de Deus: devemos estar dispostos a ser guiados por Deus e não resistir à sua vontade. Mensagem final: o Salmo 32 nos convida a buscar o perdão e a presença de Deus continuamente, encontrando nele nossa verdadeira alegria e segurança. Se gostou deste estudo, siga o canal, compartilhe e se inscreva para mais reflexões bíblicas. Que Deus te abençoe!